Olá, irmãos, paz de Cristo. Hoje quero-vos falar sobre o que é o fundamento da fé e o que é que nos faz ter coragem de ouvir tudo o que o mundo diz acerca da humanidade e como eles assumem que querem reduzir a humanidade e como é que nós podemos suportar isso, como é que nós podemos ver as pessoas a adoecer, a morrer e tudo a degradar-se e continuar a ter fé. E isso tem a ver com o fundamento que Jesus nos deu. E hoje eu quero vos ler 1 Coríntios 15. E isso é um capítulo tão bom e dá-nos tanta esperança e dá-nos uma mensagem assim daquelas que às vezes não sei, era isto que faltava para eu suportar o que tenho de suportar. Então, o 1 Coríntios 15 fala da ressurreição dos mortos, ok? Então, Cristo ressuscitado é o fundamento da nossa fé. E então Paulo, ele escreveu aos Coríntios, esta é a primeira carta que ele escreveu a Coríntios, e ele disse: Irmãos, lembro-vos a vocês o evangelho que lhes anunciei, que vocês receberam e no qual permanecem firmes. É pelo Evangelho, o Evangelho quer dizer as boas notícias, a boa nova. É pelo Evangelho que vocês serão salvos, contanto que o guardem do modo como eu lhes anunciei. Do contrário, vocês terão acreditado em vão. Por primeiro eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu. Ele morreu pelos nossos pecados, conforme diz nas Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive, alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu a mim, que sou um aborto. De fato, eu sou o menor dos apóstolos e não mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas aquilo que sou, eu devo graças a Deus. E a sua graça é dada a mim e não foi estéril, não foi em vão. Ao contrário, eu trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, aí está o que nós pregamos, tanto eu como eles, e aí está aquilo no qual vocês acreditaram. A mensagem é: Jesus veio, Jesus não pecou, Jesus morreu. E por ser santo, ao terceiro dia ele ressuscitou. E lembrando que ele é as primícias, ele foi o primeiro. Ele é o início e o fim, o primeiro e o último. Então ele também queria ser o primeiro dos ressuscitados. Mas a seguir ia lá mais. E é essa a nossa fé, é esse o fundamento da nossa fé. E aqui a minha Bíblia diz: se os mortos não ressuscitassem. Ora, se nós pregamos que Cristo... Esta é a parte que a mim eu amo. Ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e também é vazia a fé que vocês têm. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus ao dizermos que Deus ressuscitou a Cristo, não é? Se nós dizemos que Deus, se não há ressurreição, nós estamos a dizer: mas Deus ressuscitou, então nós estamos a ser mentirosos, estamos a ser falsos. Pois, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é em vão, é ilusória, e vocês não estão e vocês continuam nos vossos pecados. E se desse modo aqueles que morreram em Cristo, e desse modo aqueles que morreram em Cristo estão perdidos.
Se a vossa esperança em Cristo é somente para esta vida, ouçam bem, se a vossa fé é somente para aqui e depois não há nada, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, de toda a humanidade. Se a nossa fé e esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deus será tudo para todos. Isto já é no versículo 20. Mas não! Cristo ressuscitou mesmo dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. De fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo como o primeiro fruto, como as primícias, depois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda, da sua segunda vinda, que está para breve, a seguir chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Pois Deus tudo o colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que se deve excluir Deus, o Pai, que tudo submeteu a Cristo. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas a Deus novamente, então o próprio Filho, Jesus Cristo, se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, a Deus, para que Deus seja tudo em todos. O testemunho é prova da ressurreição. Se não fosse assim, o que ganhariam aqueles que se fazem batizar a favor dos mortos? Neste caso, porque é que nós nos batizamos em nome de Jesus? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se fazer batizar em favor deles? E nós mesmos, porque nos expomos ao perigo a todo o momento. Isto era Paulo e todos os apóstolos, eles corriam bastante perigo. Se eles não acreditassem na ressurreição, vocês acham que eles se expunham a ponto de serem mortos? Jesus disse, se eles me perseguiram, então vocês também vão ser perseguidos. E nós mesmos, porque nos expomos ao perigo todo momento, diariamente estou a correr perigo de morte. Tão certo, irmãos, quanto são vocês minha glória em Jesus Cristo nosso Senhor. Para mim, que teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se eu tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morremos. E é muito o que as pessoas fazem hoje. Olha, vamos aproveitar, isto não vai acabar. Então, olha, vamos comer e beber, vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Pois olha, logo se vê, nunca ninguém voltou para dizer como é que aquilo era. Ai. Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morremos. Mas ele está a ser irónico. Não se deixem iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem a viver a vida séria e correta. E não pequem. Sejam santos, santifiquem as vossas vidas. Pois alguns de vocês ignoram tudo a respeito de Deus. Digo isso para que vocês sintam vergonha. Seremos semelhantes a Cristo ressuscitado. Já no versículo 35. Todavia, dirá alguém, como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão? Insensato. Aquilo que você semeia não volta à vida, a não ser se morrer. E o que você semeia não é corpo. E o que você semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simplesmente o grão de trigo ou qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá um corpo como quer. Então tu semeias uma semente de milho e a planta que nasce não é igual ao milho. É uma planta diferente, portanto, há um corpo que morre, uma semente que morre,
E quando ressuscita, ressuscita diferente. Ok? É isso que Paulo está a dizer. Por isso é que ele diz, insensato. Aquilo que você semeia não volta à vida, a não ser que morra. E o que você semeia não é corpo da futura planta, não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simplesmente grão de trigo ou qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá um corpo, o corpo que quer. Ele dá a cada uma das sementes o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual à outra. As carnes dos homens é de um tipo, a carne dos animais é de outro, e as dos pássaros é de outro, e de outro a dos pássaros, e de outro ainda a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. O brilho dos celestes, porém, é diferente do brilho dos terrestres. Portanto, há corpos celestes e há corpos terrestres. Uma coisa é o brilho do sol, outra é o brilho da lua, outra o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado corrompível. Nós vamos voltar a ser pó, a carne começa a decompor-se e a cheirar mal. Isso vai ser o que nós vamos plantar. Mas ressuscita incorruptível. É semeado desprezível, mas ressuscita glorioso. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. É semeado corpo animal, mas ressuscita corpo espiritual. Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual, pois a Escritura diz: Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão tornou-se espírito que dá vida. Jesus. Primeiro foi feito corpo espiritual, mas o animal e depois... Primeiro não foi feito corpo espiritual, mas animal. E depois, com Jesus, o espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra e é terrestre. O segundo homem veio do céu pelo Espírito Santo. O homem feito da terra é o modelo dos homens terrestres. O homem do céu é o modelo dos homens celestes. E assim, como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Seremos transformados. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber a herança do reino de Deus. Este corpo que dói, que se decompõe, que fica doente, que se cansa, é a carne. Não pode herdar o reino de Deus, ok? Nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Ou dar a conhecer a vocês um mistério. Vou dar a conhecer a vocês um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele está a falar dos filhos de Deus, ok? Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. De fato, é necessário que este ser corruptível, este corpo corruptível, seja revestido de incorruptibilidade e que este ser mortal seja revestido de imortalidade. O triunfo da vida. Portanto, quando este ser corruptível for revestido da incorruptibilidade e este ser mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu ferrão, a tua picada letal, fatal? O ferrão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, sejam firmes, inabaláveis, façam continuamente progresso na obra do Senhor, sabendo que a fadiga de vocês não é inútil no Senhor. Então, tenham fé, vamos ressuscitar em Cristo e a morte não é o fim. A morte carnal não é o fim. Entrego-vos esta palavra, sintam-se abençoados em nome de Jesus. Amém.